E se, bem no meio de uma festa, alguém revelasse um segredo tão proibido que mudaria tudo de uma só vez? A música para, os olhares se cruzam, o riso dá lugar a um silêncio pesado. E no centro de tudo está Zungo Barrigudo, tentando esconder aquilo que ninguém jamais deveria descobrir. Parece cena de um mini-filme de terror, mas é diferente, da melhor maneira possível. Divertido, assustador e cheio de reviravoltas insanas. Você já sentiu aquela mistura estranha de rir e se arrepiar ao mesmo tempo? É exatamente isso que acontece quando o inesperado invade o espaço da alegria. Todos acreditavam que a festa era apenas diversão, até que um detalhe quase imperceptível começou a denunciar que havia algo errado. O olhar nervoso de um convidado, um cochicho abafado no canto da sala, um objeto misterioso deixado sobre a mesa, tudo isso formava um quebra-cabeça que só faria sentido segundos depois. Mas a grande questão não é o que Zungo Barrigudo escondeu, e sim o que vai acontecer quando a verdade vier à tona diante de todos, sem chance de voltar atrás. Afinal, você confiaria nele depois disso? E antes que esse segredo proibido seja totalmente revelado, eu preciso de você aqui comigo. Se esse clima de riso misturado com arrepio já mexeu com você, deixa o like agora mesmo. Cada curtida mostra que vale a pena trazer histórias ainda mais loucas do Zungo Barrigudo. E me conta nos comentários, você já passou por um momento em que tudo parecia divertido, até virar assustador de repente? Quero muito saber, porque só quem já sentiu isso entende a tensão que está prestes a acontecer. E se você ainda não faz parte dessa comunidade, se inscreve no canal agora. Assim você não perde nenhum dos próximos episódios, cada um mais insano e surpreendente que o outro. Essa é a melhor forma de ficar junto nessa jornada, rindo, se assustando e descobrindo mistérios lado a lado. E acredite, o que vem a seguir vai te prender até o último segundo. Naquela noite, tudo parecia absolutamente normal. A festa estava cheia de risadas, música alta e aquela energia de alegria que só acontece quando ninguém desconfia de nada. Zungo Barrigudo estava no centro de tudo, distribuindo abraços, piadas e até alguns olhares carismáticos que faziam todos acreditarem que era apenas mais um momento feliz. Mas você já reparou como, às vezes, a felicidade exagerada esconde algo por trás? Era como se o brilho no olhar dele fosse bonito demais para ser verdadeiro, como se cada sorriso fosse uma cortina para algo muito mais sombrio. E o público presente não percebia, mas pequenos detalhes estavam espalhados pela cena. Um objeto estranho sobre a mesa, uma risada nervosa que destoava do clima, um cochicho abafado que ninguém conseguiu entender. É nesse contraste entre o riso leve e a tensão escondida que nasce aquela sensação única de estar assistindo algo que parece engraçado e assustador ao mesmo tempo, quase como um mini-filme de terror. Se você já sentiu esse arrepio repentino em um momento em que tudo parecia normal, escreva nos comentários. Eu senti. Assim saberei que você está vivendo essa experiência comigo, detalhe por detalhe, sem perder nada do que está prestes a acontecer. À medida que a festa avançava, a atmosfera parecia ganhar um peso estranho, como se algo invisível estivesse prestes a estourar a qualquer segundo. Todos riam, dançavam e se divertiam, mas havia uma tensão escondida que só ficava clara para quem prestava bastante atenção. Zungo Barrigudo mantinha o papel de anfitrião alegre, exagerando nas piadas e nas histórias, mas cada palavra soava um pouco forçada, como se ele estivesse lutando para manter uma fachada perfeita. É curioso como a mente humana percebe essas pequenas falhas. Um sorriso que dura menos do que deveria, um olhar que escapa para o vazio, um gesto nervoso repetido vezes demais. A festa continuava como se nada estivesse acontecendo. Mas para quem olhava com atenção, já era impossível ignorar os sinais. E talvez o mais inquietante fosse a sensação de que todos ali, sem perceber, estavam participando de um jogo em que as peças não estavam no lugar certo. É nesse tipo de detalhe, aparentemente bobo, que começa a nascer o desconforto, o pressentimento de que a qualquer momento
algo inesperado vai rasgar o clima de alegria. E então, de repente, a primeira rachadura na noite perfeita apareceu. Um dos convidados levantou a voz, interrompendo a música com uma frase rápida e enigmática, quase como se fosse uma piada mal contada. Mas o impacto foi imediato. As risadas se transformaram em silêncio, e todos se voltaram para ele tentando entender se aquilo era apenas brincadeira ou o início de algo muito maior. Zungo Barrigudo congelou por um instante, e esse detalhe não passou despercebido. A pausa foi curta, mas suficiente para que o clima de festa desse lugar a uma tensão quase palpável. Quem estava apenas se divertindo passou a observar cada gesto com mais atenção, como se de repente a cena tivesse ganhado uma nova camada oculta. O riso nervoso que ecoou logo depois só aumentou o desconforto, porque nada era mais estranho do que rir sem ter certeza do motivo. Era como assistir a um plot twist se desenrolando em tempo real, aquele momento em que o público percebe que existe uma verdade escondida bem diante dos olhos. E enquanto a dúvida crescia no ar, o silêncio parecia gritar mais alto do que qualquer música poderia tocar. A partir daí, tudo ganhou um tom de mistério ainda mais intenso. Os convidados começaram a trocar olhares inquietos, como se cada um tentasse adivinhar o que realmente estava acontecendo. Zungo Barrigudo, por sua vez, tentava disfarçar com um riso exagerado, mas os gestos denunciavam sua insegurança. Mãos trêmulas segurando o copo, passos curtos demais entre um grupo e outro, frases soltas que não faziam sentido. E é justamente nesses detalhes que a curiosidade do público cresce, porque quando algo parece fora do lugar, a mente não consegue descansar até descobrir a verdade. Um objeto sobre a mesa parecia brilhar de forma estranha sob as luzes da festa, como se escondesse mais do que mostrava. Um cochicho abafado no canto despertava dúvidas. Era fofoca, conspiração ou apenas paranoia coletiva? Quanto mais o clima se tornava pesado, mais clara ficava a sensação de que todos estavam participando de um segredo que não haviam escolhido conhecer. E a cada segundo, a tensão se misturava com uma estranha vontade de rir, porque o absurdo da situação fazia tudo parecer ao mesmo tempo hilário e assustador. Foi então que a máscara caiu de vez. Um dos convidados, incapaz de segurar o peso do silêncio, apontou diretamente para Zungo Barrigudo e soltou a frase que ninguém jamais esperaria ouvir em plena festa. As palavras cortaram o ar como uma faca, revelando um segredo proibido que até então parecia impossível de existir. O salão inteiro congelou. As risadas morreram de repente, os copos ficaram suspensos no ar, e por alguns segundos o tempo parecia ter parado. O rosto de Zungo se transformou. Aquele sorriso forçado desapareceu, dando lugar a um olhar carregado de choque e vulnerabilidade. Era como se todos estivessem assistindo ao momento em que um mini-filme de terror se desenrola bem diante dos olhos, misturado com a sensação absurda de estar rindo por nervosismo. O impacto foi tão grande que ninguém soube como reagir de imediato. Alguns ficaram boquiabertos, outros se afastaram lentamente, enquanto uma risada desconfortável ecoava ao fundo, tornando a cena ainda mais surreal. A verdade estava exposta, mas o que significava de fato ainda era um mistério que todos queriam desvendar. Mas o choque não parou por aí. Na verdade, foi apenas o começo. O que parecia ser uma revelação sombria rapidamente ganhou contornos de absurdo, transformando o medo inicial em uma mistura estranha de riso nervoso e desconforto. Zungo Barrigudo, em vez de se explicar, começou a rir de forma exagerada, quase caricata, como se quisesse transformar a gravidade da situação em piada. Alguns convidados riram junto, sem saber se era apropriado, enquanto outros se entreolhavam com uma expressão de puro espanto. Era hilário e assustador ao mesmo tempo, aquele tipo de reviravolta que prende porque não faz sentido, e justamente por isso é impossível desviar os olhos. Cada detalhe parecia contribuir para o efeito, a luz piscando no momento errado,
a música que voltou a tocar em tom desconexo e a sensação coletiva de que ninguém tinha realmente entendido o que estava acontecendo. O segredo proibido havia sido revelado, mas a dúvida que surgia agora era ainda mais intrigante. Será que aquilo era toda a verdade? Ou apenas o primeiro pedaço de algo muito maior? E quando todos achavam que a situação já tinha chegado ao limite, a festa virou puro caos. Uns começaram a gritar, outros riam sem parar, alguns corriam como se quisessem escapar de algo invisível. No meio da confusão, Zungo Barrigudo ficou parado, olhando ao redor com um semblante impossível de decifrar. Era medo, era ironia, ou ele estava simplesmente se divertindo com a própria revelação? A câmera invisível da nossa imaginação se aproxima dele, e por um instante parece que só existe silêncio entre o barulho, como se o mundo inteiro tivesse parado para ouvir a respiração dele. Então, de repente, um sorriso enigmático surge em seu rosto. Um sorriso que não traz respostas, apenas mais perguntas. É nesse instante que a tensão atinge o ponto máximo, porque já não importa o que foi revelado, mas sim o que ainda está escondido. Se isso já foi chocante, o que virá a seguir pode mudar completamente tudo o que você pensa sobre essa história. Se você chegou até aqui, é porque sentiu algo diferente. E é exatamente por isso que eu quero você junto nessa jornada. Se inscreve agora no canal para não perder nenhum dos próximos capítulos, porque cada revelação de Zungo Barrigudo vai ser ainda mais insana do que a anterior. E eu quero ver quem realmente está comigo até o fim. Comenta aqui embaixo, eu recebo, se essa história falou com você e te fez arrepiar em algum momento. Ah, e não esquece de deixar o like, porque cada curtida me mostra que vale a pena continuar criando esses mini-filmes de terror, cheios de reviravoltas hilárias e assustadoras ao mesmo tempo. E o mais importante, o próximo vídeo já está na tela agora mesmo, pronto para você clicar e mergulhar direto na continuação dessa loucura. Vai lá, só quem seguir até o fim vai entender o que está prestes a acontecer.